What's your favorite scary movie? Invocação do Mal 2 é melhor do que o primeiro filme? Essa com certeza é uma dúvida de muita gente e é a minha também. Então revisitei a sequência para me preparar para o quarto filme da franquia e posso dizer que esse filme é muito, mas muito bom mesmo, com a introdução da freira na franquia que ganhou filmes solos, e o filme adapta o famoso caso do Poltergeist de Enfield, que eu já contei para vocês a história real no canal, na nossa série Arquivos dos Warren. Mas antes, deixe-me apresentar, caso ainda não me conheçam, meu nome é Breno Bicalho. Sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes, trago tretas do mundo do terror, conteúdos nostálgicos e muito mais. E se vocês já me conhecem, sejam bem-vindos de volta ao canal, então bora revisitar Invocação do Mal 2. A sequência segue a mesma escritura narrativa do primeiro filme, começando com uma abertura de um dos casos mais famosos dos Warren, a casa de Amityville. E posso dizer que é uma abertura fantástica. Todo o enquadramento de tela, as angulações e jogos de câmera são marca registrada do diretor James Wan. Mas daqui a pouco a gente comenta aqui os aspectos técnicos do filme. Temos também uma cena marcante aqui do zoom in e zoom out no rosto de Lorraine e seus olhos enquanto ela transita entre o mundo real e a sua visão dos assassinatos dos DeFeo, e o espelhamento entre ela e o Ronald matando a família é simplesmente genial. E temos um frame durante essa parte do menino escondido na porta que é idêntico à foto real de uma assombração da casa. Essa foto de Amityville é tão icônica e a maneira que eles trouxeram no filme foi sensacional, galera. E aqui já temos o vislumbre da ameaça que os Warren irão ter que enfrentar, Valak ou a freira. E conseguimos a resposta da visão da Lorraine, comentada lá no primeiro filme, porque ela ficou 8 dias presa no quarto. Ah, e também aquela frase icônica, né, que a Lorraine solta no filme, é realmente uma frase dita pela Lorraine real. This is as close to hell as I ever want to get. Isso que é atenção aos mínimos detalhes, é que o filme tá cheio disso. E depois da abertura temos a linha narrativa dividida em duas, assim como lá no primeiro filme. A primeira linha narrativa vai nos mostrar a nova família assombrada, os Hodgson, e saímos então dos Estados Unidos e vamos para Inglaterra. E essa mudança é muito bem-vinda. Esse caso é conhecido como Poltergeist de Enfield, que eu falei para vocês, e atormentou a família por 18 meses. Já falei que eu fiz um vídeo completo aqui sobre o caso real. Nós temos então a mãe solo Peg e seus 4 filhos, Margaret, Janet, Billy e Johnny. E eles enfrentam problemas financeiros e de abandono. E agora então precisam enfrentar uma ameaça sobrenatural vindo através de Janet. Daqui novamente começa com algo pequeno, como sonambulismo, objetos mexendo, vozes, camas sacudindo, móveis se arrastando, acaba evoluindo para uma possessão demoníaca da garota. E aqui o filme demora um tempo, de novo, né, para construir a assombração e a dinâmica familiar para nos, obviamente, simpatizarmos com a família e torcermos por ela lá no final. E aqui o filme joga o seu tema central, a crença. O tema central do primeiro filme é família e nessa sequência é crença. Será que a assombração é real ou é uma farsa inventada por Janet? Essa mesma discussão ocorreu na vida real lá na época dos fatos. Maurice Grosse acredita na família, mas Anita Gregory não. E isso gera então uma ótima discussão durante o filme, que até mesmo nós, como audiência, ficamos nos perguntando sobre. Sabemos que é real, mas será que o caso real foi real ou não, galera? E é aqui então que entra a segunda narrativa, a dos Warren, né? Nós já fomos introduzidos a eles lá no primeiro filme e agora o foco é mais o casal em si do que na configuração familiar. A ameaça de Valak é muito mais pessoal, já que o demônio há anos vem preparando o terreno para matar Ed. E Lorraine convive com essa visão há muito tempo e percebe que chegou o momento dela se concretizar ou não. E o casal é muito lindo, né, galera? É muito fofo. Não tem como realmente não se emocionar com o relacionamento deles. A cena em que a Lorraine vê o Ed tocando ali, né, cantando para a família Hodgson, como ela o ama, o admira,
mas há uma clara preocupação e medo no rosto dela do que pode acontecer com o Ed. E aquela outra cena belíssima, né, dos dois no final, quando o Ed vai salvar Janet e ele e Lorraine têm aquela conversa entre a porta, aquela chuva. Nossa, é lindo demais, emociona, eu até fico arrepiado, sabe? Lágrimas até caem nos meus olhos aqui, e olha que eu sou difícil de chorar em filme, viu? E quando a Lorraine vê a árvore que pode matar o Ed, o desespero dela de salvar o homem que ela ama, nossa, e você realmente teme ali do Ed morrer, mesmo o verdadeiro morrendo só em 2006. Mas é uma cena tensa, emocionante, aflita, e eles dançando lá no final fecha com chave de ouro o filme. Pra mim, eles são o melhor casal de terror disparado. Eles são a alma e o coração da franquia. E com os Warren, o tema crença vem mais forte, porque vemos o casal no programa de TV sendo questionado sobre a veracidade do caso Amityville e a história que eles contam quando se conhecem também. Lorraine com seu dom e o Ed com seus encontros paranormais, de como ninguém acreditava neles até eles se conhecerem e acabaram se casando. Mais uma vez o tema crença aqui, e eles ainda são jogados no meio da discussão sobre a farsa ou não do caso de Enfield. Os dois acreditam de cara, mesmo Lorraine tendo sua visão bloqueada, mas mesmo assim eles ficam confusos sobre o caso e quase vão embora sem resolução. Tem aquelas vertentes, né, de ver para crer, com todos os envolvidos ali no caso, pegando provas para acreditar e naqueles que creem sem ver, como Maurice e os Warren. E aqui essa dualidade é muito interessante e bem explorada no filme, que traz o mesmo questionamento daquela época em que os fatos aconteceram. E é legal eles trazerem isso para o filme também. E é muito legal que os Warren também mantenham o seu modus operandi de como eles lutam para manter a família unida, trazer alegria, mesmo em dias penosos, assim como eles fizeram lá com a família Perry no primeiro filme. E o Ed, né, gente, ele adora consertar as coisas, né? E até mesmo a escolha da caracterização de Valak como uma freira também cai no tema crença, né? Já que o demônio assume uma forma religiosa para profanar e afrontar a fé dos Warren, que são bem religiosos e possuem uma conexão forte com a igreja. E a freira, obviamente, se tornou tão icônica, tão marcante, que ganhou sua franquia solo, e realmente foi um grande acerto, galera, porque eles trocaram o demônio original para freira. Tem inclusive até um vídeo aqui que eu falei para vocês no canal do design do demônio original do filme. E para mim, o que deixa a desejar ali é como eles derrotam ela, porque ele é dito como um demônio muito poderoso, enganador, conseguindo inclusive bloquear o poder da Lorraine, manipulando toda a situação, deixando dúvidas sobre a crença no caso para ser derrotado tão facilmente ali no final. Eu entendo toda a história de sabendo o nome, dá poder sobre o demônio, mas podia ter tido um embate maior ali como foi no primeiro filme. Pra mim foi muito rápido e anticlimático. Entendo também que eles não queriam trazer outra cena de exorcismo pra não ser repetitivo, mas algo a mais, talvez uma luta a mais no final. E também cria um plot hole nesse universo, né, no Invocaverso, porque nos filmes solo da freira, ela só pode ser derrotada pelo sangue de Cristo. Todo mundo ali sabe o nome dela, então era só dizer o nome dela e mandar ela embora, não é verdade? Mas isso foi ali dos filmes solo da freira, que vieram anos depois, mas eles podiam ter se atentado a mais em relação a essas regrinhas básicas, né? E como inclusive a gente descobre que a Lorraine é uma descendente de Santa Luzia, por que ela, na verdade, não foi o alvo de morte em vez de Ed? Ou seja, então há vários plot holes depois que os novos filmes vieram e trouxeram em relação a esse universo compartilhado. Mas eu gostei da adição do Homem Torto também, a musiquinha tenebrosa, pena que não ganhou um filme solo. E um detalhe, galera, aqui pra vocês, temos mais uma vez o doguinho não querendo ficar na casa, tocando o sininho ali pra poder ir embora. Então digo mais uma vez aqui pra vocês, se o doguinho não quer entrar ou ficar na casa, não entre e não fique também nessa casa.
uma diquinha aqui pra vocês. Mas O Homem Torto simplesmente foi muito bom. A transformação que ele faz, o doguinho ali falso no Homem Torto, é Valak ele nesse exato momento, né? Porque Valak, ele pode se transformar, pode mutar a sua forma para qualquer coisa. Então, ele acabou se transformando ali no Homem Torto, que era um objeto de brincadeira das crianças, e usar isso para poder amedrontá-las. Então, foi uma coisa bem assertiva em relação ao Homem Torto aqui. E esse filme também, como a adaptação, tem uma atenção aos detalhes do caso real muito mais ali do que no primeiro filme. Mas também é fácil porque o caso foi extremamente documentado com inúmeras testemunhas. A cômoda lá se mexendo, os dois policiais na casa com a cadeira se arrastando, lá do jornal Daily Mirror com a manchete "A Casa dos Acontecimentos Estranhos", a voz da Janet, até mesmo os personagens e, claro, também a recriação daquela foto marcante do caso com a Janet flutuando. Quem conhece o caso, quem assistiu o meu vídeo, sabe bem que o filme tentou ser um pouco fiel em alguns detalhes. Obviamente não todos, né? Mas algumas coisas você consegue enxergar do caso original aqui nesse filme. E uma dessas coisas inventadas para o filme foi obviamente Valak, né, a freira, e até mesmo a atuação dos Warren, que ficaram na casa somente um dia e foram embora. E aqui os Warren é como se fosse o centro da resolução desse conflito ali, de tudo isso, galera. Mas, assim, eu gostei do mistério também por causa da veracidade ou não do caso, do plot twist também é muito legal ali com as duas gravações tocando juntas, a grande revelação para os personagens, em que o Bill ele acabava sendo manipulado também pelo próprio Valak. Então foi uma coisa bem interessante aqui, deixou a gente aflito. O que tá acontecendo? Por que tá bloqueando os poderes da Lorraine? A gente sabe que a Freya tem uma coisa a ver com isso, mas ela não aparece. Mas é o Bill? Não é o Bill? O que tá acontecendo? Então todas as coisas vão se encaixando no final. Temos algumas revelações bem interessantes, foram muito bem feitas ali, inclusive a Lorraine também pedindo o nome do Valak, e ali ele faz uma conexão com o que aconteceu no início do filme, em que a Lorraine pediu o nome foi dado, ela acabou descobrindo isso. Então várias revelações ali no final, deixa o clímax mais tenso, mais dinâmico e diferente ali em relação ao primeiro filme, aquela chuva também dando um tom muito emocional ao clímax. A trilha sonora ali, ó, nossa, maravilhosa, mas daqui a pouco a gente comenta sobre a trilha sonora, mas ó, muito bom, muito bom. O que pecou foi na resolução ali de Valak, né, na derrota, mas toda a construção ali foi muito bem feita, realmente. E a Janet também durou pouco tempo ali possuída, sabe? Mas eu acho que talvez tenha sido só uma maneira de fazer com que Ed morresse. E que o objetivo final era matar o Ed e não simplesmente só possuir a Janet ali de alguma forma. E falando em Valak ainda, né, galera? Temos o detalhe fantástico do easter egg do nome, que aparece escondido também em várias cenas ali na casa dos Warren. Muito legal, galera. E mais uma vez também o James Wan acerta na direção e ele usa as mesmas técnicas lá do primeiro filme, mas traz novidades bem incríveis aqui. Aqui ele ainda utiliza os zoom-ins, os zoom-outs para a criação do suspense e da tensão do filme, como eu já expliquei para vocês lá na análise do primeiro filme, os zoom-outs que aumentam o suspense porque saímos de um plano fechado para um plano em aberto, então não sabemos o que esperar quando a tela vai se abrindo. Os zoom-ins, né, ao contrário, mas que tem o efeito de ficarmos vidrados na tela para ver onde a câmera vai e o que irá nos revelar naquela cena. E esse zoom-out que temos, né, os planos abertos, nisso os espaços negativos em que o diretor vai explorar bastante para trazer o terror. É no fundo da tela em que temos a assombração, mas nem sempre vemos, só há um escuro. A gente sabe que tem alguma coisa lá, mas não vemos nada. Ele faz isso também lá no primeiro filme, a nossa imaginação é pior do que vemos em tela, e ele sempre deixa o plano aberto e a assombração à direita, numa perspectiva. Acontece, por exemplo, lá na cena de tenda, né, com o irmão da Janet, no jumpscare também da televisão com a própria Janet, que pra mim é uma cena icônica ali da troca de canais da TV, é uma cena muito tensa, demora demais, o suspense é muito bem construído, e quando aparece a Bill na tela, você acha que acabou, mas não. Aí vem o susto e eu pulo sempre nessa cena, galera, mesmo sabendo o que vai acontecer, eu sempre levo um susto nessa cena em que o Bill aparece atrás da Jenny e fala, "My house!" Nossa,
Jesus, até arrepio aqui. E uma coisa também, galera, que o James Wan usa pouco é o jump scare, né? Ele consegue criar o terror só no suspense, sem usar dos clichês grandes lá do gênero. Outra cena pra mim que é absolute cinema é quando vão gravar a voz do espírito e a Janet bebe a água. Todos se viram e só vemos o Ed em foco, questionando ali o espírito. O fundo à direita, novamente, é desfocado e vai ficando cada vez mais escuro. A Janet aos poucos vai se transformando no Bill no fundo. Gente, cena maravilhosa. Nossa, perfeita. E ao longo do filme também, né, a parede onde fica a poltrona dele vai ficando cada vez mais mofada, mais destruída, a caminho que a assombração piora. E durante o filme também temos vários closes da cadeira, meio que tipo, fiquem atentos, ela é importante. Não posso deixar de falar também da cena da pintura. Outro absolute cinema. A sombra de Valak, né, que sai da pintura lá da casa dos Perron, do primeiro filme, percorre a parede até chegar no quadro e assim sai da parede e ataca Lorraine. Muito boa mesmo. James Wan, gente, ele é um gênio, era um gênio de terror, criando várias cenas icônicas aqui que, nossa, foram até copiadas em outros filmes lá no Invocaverso. E claro também, galera, que temos o retorno também dos planos sequências, aqueles sem cortes, né, que de uma cena para outra, o que traz aquela sensação de continuidade, dinamicidade do filme, que também são outra marca registrada do diretor. A trilha sonora de Joseph Bishara também no ponto certo, trazendo um coral religioso, mas que também é medonho demais, né, galera? Então traz até mesmo uma trilha sonora para a própria freira ali. Toda a fotografia do filme continua belíssima, a caracterização é certeira, como eu falei para vocês, em comparação com as pessoas reais do caso, atuações maravilhosas, pontos, obviamente, para Vera Farmiga, né, como Lorraine, que consegue passar emoções sem dizer uma única palavra, e para Madison Wolfe também como Janet. Nossa, ela brilhou o filme e ela é uma máquina de lágrimas, viu? Ela sabe chorar assim tão facilmente, roubou muita cena também. E não posso esquecer também que a trilha musical do filme continua perfeita. É uma sequência maravilhosa, que fica bem, mas bem pertinho do primeiro filme. E agora, reassistindo, eu me decidi, galera. Invocação do Mal ainda fica em primeiro lugar. Esse eu até consegui assistir com a luz apagada. Mas aí, vocês acham esse melhor do que o primeiro filme ou o original ainda ganha? Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e agora chegou a hora de revisitar Invocação do Mal 3. Me desejo sorte, galera. Mas se vocês quiserem saber sobre o caso real, vou deixar o vídeo aqui pra vocês e também já tem a análise lá do primeiro filme também pra vocês.